Não só eles expuseram essas ações contra as empresas, mas também contra as pessoas comuns, como eu, que tive a honra de ser citado nesse processo. Aliás, a honra, agradeço a eles, de ser a única pessoa que eles escolheram para citar nesse processo. O outro é o Alan dos Santos, que o nome dele não consta, mas ele é o indivíduo dissidente A, que é o centro dessa ação. O centro dessa ação é a perseguição, é o ódio do Alexandre de Moraes ao Alan dos Santos. A ruína do Alexandre de Moraes está vindo da injustiça dele e da perseguição desumana que ele perpetrou contra o Alan dos Santos. Sobre mim, o que a ação diz? Diz o seguinte: o ministro Moraes também perseguiu outras figuras de destaque. Um desses alvos foi Paulo Figueiredo, um comentarista conservador que questionou abertamente a amplitude das regras sobre o discurso, abre aspas, antidemocrático, e criticou a dependência do ministro de Moraes em ordens sigilosas. Até 30 de dezembro de 2022, Figueiredo participava regularmente da JP News, Jovem Pan News, uma das principais emissoras de televisão do Brasil. Ele construiu uma grande base digital de seguidores, 1,4 milhão no Twitter, 1,1 milhão no YouTube, 800 mil no Instagram, etc., e ganhou influência ao dissecar as ações do STF e políticas controversas. Suas postagens frequentemente se tornavam virais, gerando debates acalorados tanto no Brasil quanto entre as comunidades da diáspora, né, que são as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Continuação. À medida que suas críticas alcançavam o público dos Estados Unidos, Figueiredo se tornou uma ponte entre os ideais americanos de liberdade de expressão e o debate político brasileiro. Ao desafiar o conceito de conteúdo antidemocrático, Paulo Figueiredo se tornou um alvo prioritário das ordens sigilosas do ministro Moraes. Em dezembro de 2022, no auge do intenso debate sobre as eleições presidenciais brasileiras, de outubro de 2022, plataformas online e provedores de serviço receberam ordens sigilosas do ministro Moraes para bloquear todas as contas e redes de Figueiredo dentro de 2 horas, sob penas de severas multas, eliminando o seu acesso a milhões de seguidores. Ao mesmo tempo, o ministro Moraes congelou os bens de Figueiredo, apesar dele ser residente legal e permanente nos Estados Unidos da América, e anulou seu passaporte brasileiro, evidenciando um esforço sistemático para punir e desencorajar a liberdade de expressão legítima. Há 2 anos que eu falo para você, seu careca, que você ia se arrepender amargamente do dia que você decidiu me censurar. E é delicioso e propício que no dia seguinte ao meu indiciamento, o primeiro jornalista indiciado por um golpe de Estado, sem nem ter estado no país no dia em que ocorreria o tal do suposto golpe, você esteja sendo processado em um tribunal dos Estados Unidos da América. Alexandre, você foi mais longe do que o teu braço alcança. Você censurou empresas e cidadãos que estão debaixo de um dos melhores documentos já produzidos pelas mãos humanas, que é a Constituição dos Estados Unidos da América. Aqui, gente como você, que quer banir os discursos que lhe são inconvenientes, aqui você não sai impune, não. Aqui você está exposto. Tem mais. Tem mais. Lembrem do relatório que nós conseguimos obter do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes. O título é O Ataque à Liberdade de Expressão e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. Nós cobrimos aqui no canal, fruto de um trabalho duro que nós fizemos com o Congresso dos Estados Unidos. O que a ação diz? A ação diz que o relatório identificou ordens de remoção emitidas pelo ministro Moraes ao X e 37 ordens emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. O documento destacou como ordens sigilosas e ameaça de multas punitivas, muitas vezes somando dezenas de milhares de dólares por dia, que forçaram sistematicamente as plataformas de compartilhamento de vídeo e provedores de serviço a excluir contas e silenciar vozes que seguiam a lei.
diz a ação, o relatório da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos observou que o ministro Moraes buscou proibir críticos de alto perfil em várias redes, incluindo a mim, evidenciando a amplitude da campanha repressiva e as penalidades severas impostas a qualquer pessoa que ele considere como tendo um discurso antidemocrático. Diz o texto, essas revelações confirmam que as ordens abrangentes do ministro Moraes, dizem, respaldadas por mecanismos severos de aplicação, reprimem sistematicamente a dissidência sob pretextos amplos de fake news, desinformação ou discurso antidemocrático. Na teoria, continuação, essas ordens alegam proteger a integridade eleitoral e a democracia, mas na prática elas visam silenciar vozes independentes, eliminar debates públicos e impor multas diárias ou bloqueios de ativos para forçar a conformidade. Tais procedimentos sigilosos e listas negras secretas, é assim que eles chamam, vão muito além da mera moderação de conteúdo, configurando uma campanha deliberativa e punitiva para erradicar a dissidência legítima e consolidar o controle do ministro Moraes sobre o discurso público no Brasil. Tudo isso é a ação que está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas muito provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais nos Estados Unidos. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais dos Estados Unidos. Assim, bom, se o Moraes só tivesse perseguindo dissidente político no Brasil, o problema é do Brasil. Mas, no entanto, muitas das ações do ministro Moraes, incluindo ordens de censura ilegais contestadas nesta ação, têm impacto direto nos Estados Unidos, forçando empresas americanas sem qualquer presença no Brasil a cumprir suas determinações. Essas ações têm o efeito de suprimir a liberdade de expressão não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em todo o mundo. Prestem atenção nisso. Quem acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sempre disse que a gente ia se beneficiar dessa ousadia, dessa arrogância, dessa vaidade do Alexandre e que na hora certa a gente ia agir em cima dessas coisas. Pois bem, o que esse trecho fala é exatamente isso. Veja, eu vou reler essa parte. Aliás, não vou reler nada, porque já li muita coisa. E esse é o grande erro. Esse é o calcanhar de Aquiles. Se o Alexandre tivesse continuado censurando gente só no Brasil, não havia nada que pudesse ser feito por um tribunal americano. Pior ainda, sem botar os americanos na reta, ia ser muito mais difícil convencer eles de que as ações contra o regime do Moraes eram necessárias. Mas ele errou. Ele pensou ter um tamanho que ele não tem, que é a característica da arrogância. Quando ele foi atrás de residentes permanentes dos Estados Unidos e empresas americanas, ele se ferrou. E a gente tem que agradecer. Né? Como diz o Al Pacino no Advogado do Diabo, a vaidade. Ele fala assim, ele olha para a câmera ali e fala assim, vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu também disse que um dos erros do Alexandre foi perseguir pessoas e empresas protegidas pela Constituição Americana. E ele não utilizou de instrumentos próprios, como a carta rogatória, por exemplo. No meu caso, ele tentou utilizar diretamente o FBI. Quando eu recebi uma ligação deles, eles acharam que eu ia me cagar de medo. No final, o cara do FBI acabou recebendo uma carta do Jim Jordan, dizendo, o que é isso aí? Tu tá enchendo o saco? De novo, vem atrás de mim porque eu tenho um irmão mais velho, mais forte que eu. Alguns irmãos mais velhos, mais fortes que eu. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança.
Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.